Olá, você que está chegando aqui, mais um Conversê. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam bem-vindas todas e todes e todos. A real é que a gente quer que todo mundo pare aqui de algum jeito, a gente vai conversando. Estou aqui com a Carol Zanotti. Você tá boa, Carol? Tudo bem, meu querido. E você? Estamos bem, estamos caminhando, avançando rumo ao futuro que a gente deseja viver. E neste encontro aqui, a Carol me jogou uma provocação, e até nos bastidores agora, um pouquinho antes de começar a gravar, a gente já começou a falar, não, peraí, antes de começar, vamos fazer isso gravando, porque... E é isso que eu quero te jogar essa primeira questão, Carol. De onde vem essa provocação tão cheia de símbolos e nuances nossa, e tanta coisa do nosso Brasil aqui, né? Me conta por que você me jogou essa e diz o que é, porque eu estou falando o que é sem falar o que é, né? É a música, na verdade, é do Antônio Nóbrega, né? Uhum. É o Lunário Perpétuo, e que aí não é o Diário Perpétuo, é o Lunário Perpétuo, né? Que ele canta. E aí eu te joguei essa questão, porque assim, eu sempre tenho uma historinha antes de chegar na provocação, né? Que é o seguinte, eu conheci o Nóbrega porque eu sempre gostei muito de Suassuna, achei ele assim, um gênio mesmo, assim, na verdade um ser humano, não um gênio, não está dentro de garrafa, né? Ele está dentro da história mesmo, como o povo brasileiro, né? Como um brasileiro de fato, né? E muito inspirada nele, fui também conhecer o Antônio Nóbrega, né? Tanto é que fiz até uns cursos lá com o pessoal do Brincante e tudo, e tanto tem um carinho especial. Mas eu conheci o Antônio Nóbrega no Tuca, lá na PUC, aqui em São Paulo, Teatro Tuca, que foi espaço de muitas revoluções, né? Na época recente, né, da antiga ditadura, não nessa nova ditadura, mas na antiga ditadura, e eu sempre fui maravilhada com essa questão da história mesmo, e do que tinha lá, e quando encontrei o Nóbrega num show dele, eu entrei nesse show, não tinha mais ingresso, e eu vi um amigo lá atrás ali, que trabalhava num jornal, não vou falar o nome do jornal, aqui de São Paulo, né? E eu falei assim, vem cá. Ele, entra, que está conversando. Eu entrei com um crachazinho de jornalista. Então, era a primeira vez que eu conheci Antônio Nóbrega, é a primeira vez que eu entrava no Tuca, num show, eu já tinha ido em outros momentos, e era um resgate da minha querescência pelo Suassuna, tudo isso. Então, eu conheci desse jeito, e isso se tornou, para mim, uma espécie de um fato importante, de um momento importante, que eu trago de forma perpétua, né, nessa querescência. E aí, quando a gente começou a conversar, um tempo atrás, mais não só de trabalho, mas nessas nossas ideias aqui do Conversê, né, eu sempre associo o nosso Conversê como esse espaço dessa memória, né, de cultivar essa memória, né, de tornar os nossos conversês como se fosse um livro precioso mesmo, sabe? E é maravilhoso, porque hoje você está aí dentro do Canto Cidadão, né, gravando com a gente, né, está vivo aí, né, num espaço vivo, que preza pelos vivos. Então, a jogada de bola aqui dessa provocação Felipe, qual é como você constrói o seu lunário perpétuo? Nossa, eu não sei nem por onde começar, porque realmente eu estou nesse espaço aqui, um espaço que a gente está movimentando, tem um pessoal que está organizando umas coisas, né? E eu estou quietinho no meu canto aqui. Mas você sabe que quando eu penso no lunário, não sei porque me veio a imagem do Pequeno Príncipe na obra de Saint-Exupéry, quando ele está no planetinha dele ainda, antes de vir aqui nos visitar, né, e deixar provocações,
ele tá lá e ele fala que ele acorda e antes, assim, ele faz a higiene dele e ele sai para fazer a higiene do planeta. Que ele que faz a higiene, porque o planeta dele é bem pequenininho, né? Então ele dá conta de fazer. Claro que ali tem todo um simbolismo tipo, da nossa individualidade, do quanto a gente está dando conta da gente se cuidar para poder cuidar de algo, né? Então, não sei porque veio essa imagem, porque para mim ainda mais com essa provocação que você me jogou, que é tão cheia de símbolos, e é fundamental, assim, nessa nossa provocação, assim, fundamental o nosso desejo que as pessoas leiam esse material aqui, essa letra tão bacana que está colocada aqui. Você não quer ler rapidinho? Olha, Ela é curta. posso ler. Acho que seria legal. Eu posso, e depois assim, eu coloco até na descrição do vídeo, né, que ele fala assim, que é o lunário perpétuo do Antônio Nóbrega, que fala que meu lunário tem antigas alquimias de almanaque, já enfrentou intempéries, roubos, incêndios e saques, dos homens, das traças, das garras, das eras, carrega segredos, decifra quimeras, venceu todos os ataques. O meu lunário perpétuo sob o sol é luzidio. Meu lunário foi forjado num fogo de desafio, que vibra, esquenta, atiça, aperreia, faísca enlouquece, que pega na veia, pelos séculos a fio. O meu lunário perpétuo guarda as vozes seculares do profeta de Canudos e do mártir dos Palmares, sonhando com o reino do Espírito Santo, na terra, no céu, em todo recanto, nos terreiros e altares. O meu lunário perpétuo é meu livro precioso, minha cartilha primeira, minha Bíblia de Trancoso, João Grilo, Chico, Malas Artes, Mateus, os órfãos da terra, os filhos de Deus, heróis do maravilhoso. Meu lunário é a memória de um país que vai passando diante dos nossos olhos, rindo, mexendo, cantando, mestiço, latino, caboclo, nativo, é velho, é criança, morreu e está vivo, presente, mas até quando? Meu lunário é conselheiro, meu folheto é meu missal, atravessando os milênios, cada ponto cardeal, de norte a sul, de pai para filho, de lá para cá, meu livrinho andarilho, fabuloso romançal. Eu falo que é virtualmente impossível a gente abordar um fragmento dessa coisa toda linda, né? Mas assim, porque a imagem do menininho príncipe me veio, Carol, tem a ver com essa beleza que é o cuidar. Olha quanta imagem de cuidado e o cuidado que tem a ver com resistência, porque resistir é cuidar de algo. É não ceder aos ataques que podem enfraquecer e até extinguir algo que é valioso para a gente. Então, todas essas inspirações que são apresentadas em formas diversas da cultura, do sobrenatural, da vida cotidiana, das coisas prosaicas, dos personagens mais incríveis e mais, até que a gente fala mais bobos, no bom sentido aqui da palavra, toda essa grande composição de gentes que buscam beleza e resistem pela beleza. Assim, me pegou dessa forma, sabe, Carol? Porque eu ando pensando nisso quando você fala das ditaduras, inclusive a que a gente vive hoje. A resistência mais sublime para mim é a resistência da beleza, porque o que a gente está vivendo é uma nuvem que traz feiura. Você sabe que eu vou te falar uma coisa que eu te mandei, a gente mandou essa provocação para ti já há um tempo, né, para a gente fazer a gravação hoje. E obviamente teve um espaço aí de tempo em que eu nem vou falar o nome da pessoa, porque isso daí nem precisa ficar, nem vai ser lembrado na história. Mas o atual diretor da Fundação Palmares, né, acabou cancelando, né, a palavra hoje é essa, né, cancelando aí mais de não sei quantas obras literárias, Câmara Cascudo, Machado de Assis. Quer dizer, é como se ele tivesse alguma... né, a Zezé Mota deu uma entrevista recente falando assim, olha, eu
não significa nada ele me cancelar, porque de fato ele me cancelar significa até um bem para mim, né? O ruim é pela questão da fundação como organismo, né? Que na verdade acaba não sendo mais um espaço como foi nos últimos tempos, um espaço perpétuo de resistência, né? De memória, de referência, né? Mas hoje também, acho que as instituições todas estão né, sendo congeladas, né, e canceladas, há muito que se retomar. E você traz a questão do Pequeno Príncipe, e ele realmente foi um aventureiro, né? Um aventureiro e um herói do maravilhoso, da beleza. Né? Aqui fala do herói do maravilhoso. E aí, quando você estava falando do Pequeno Príncipe, eu fiquei imaginando que nós devemos assumir que as nossas fontes heróicas, né? Não os nossos sermos heróis, mas aí a gente volta naquela questão da jornada do herói, mas as nossas fontes heróicas do maravilhoso, dessa beleza, que assim podem tentar queimar, podem tentar destruir, podem matar, como matam todo santo dia. Estamos vivendo uma temporada humana, não é só no território brasileiro, mas humana, de mortes desenfreadas, não só de pessoas, né, mas de biomas, né, que também tem pessoas neles, né, mas essa questão de ser herói do maravilhoso tem que construir mesmo, seja num canto cidadão, seja em qualquer canto, os lunários perpétuos. Sabe, Carol, quando essa frase é incrível, né? Os heróis, e aí é óbvio, mas é bom lembrar, as heroínas do maravilhoso, né? Uhum. É tão bonito isso, né? O maravilhamento, aquilo que nos espanta e fala, caralho, que lindo é isso. Também eu lembro de Narciso, né? Que foi enviado à Terra, né? Pela sua mãe para encantar as pessoas pela beleza. Só que ele tinha um único calcanhar de Aquiles, assim, aproveitando a mitologia, que é não olhar para si mesmo, porque assim, e aí essa expressão no mau sentido, olhar para si mesmo tanto que se esquece do seu papel de maravilhar o mundo. E ele se em si mesma e acaba se afogando em si mesmo, deixando de cumprir o seu papel de encantamento. E aqui, olha, e aqui não é que o que a gente está falando é bolinha de fazer, né, Carol? Porque nunca foi, em nenhum tempo. Existe a dimensão, que eu vou chamar da dimensão feia, a dimensão obtusa, uma dimensão pesada da existência. Existe em si e existem circunstâncias que colocam mais peso ainda e acabam dispersando a energia que talvez a gente devesse estar usando para desfrutar e celebrar a vida, ao mesmo tempo que oferecemos suporte aos nossos e às nossas que passam por momentos pesados, que existem para todos e para todas. Quando diz aqui que o meu lunário foi forjado num fogo do desafio, que vibra, esquenta, atiça, aperreia, faísca, enlouquece, pega na veia pelos séculos a fio. Aqui é uma jornada de resistência, que é uma jornada atemporal, é uma jornada mítica, que começou na noite dos tempos. Então a Carol está fazendo essa jornada há milênios. Tem célula dentro da Carol e dentro do Felipe que estão nessa jornada há milênios. E por alguma razão, um conjunto de razões, a gente está aqui hoje falando e honrando quem há milênios circulou por aí. Não estamos falando que os nossos antepassados foram pessoas incrivelmente solidárias, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de resistência, e que de alguma forma essa resistência trouxe a gente aqui, e a gente está fazendo as nossas escolhas, mas as nossas escolhas têm conexão com aquilo que resistiu. Porque se a gente não tivesse resistido, Carol, provavelmente a gente não estaria aqui falando sobre essas coisas. Você sabe que me deu uma ideia agora? Você falou do Pequeno Príncipe, ele limpava o asteroide dele, não era um planeta, né? E coisinha lá. Era a coisinha lá. Era uma kitnet sideral. Era.
E ele tinha, né? Ele fazia todo, realmente ele tinha um acordo com aquele espaço dele, né? Inclusive de voltar sempre a esse espaço para entendê-lo melhor, sair desse espaço para depois voltar para entendê-lo melhor. E você sabe que eu fiquei imaginando essa questão de resistência, que ele fala que guarda as vozes seculares, não porque a gente talvez nem honre todas as vozes, né? E talvez essas vozes nem honrem a nossa vida também, mas o honrar o espaço delas me traz uma ideia. Que é o seguinte: será que precisa de algum asteroide, né? ou asteridiota, para que a gente volte a honrar, né, essas vozes, né? Acho que fica aqui uma provocação para próximos lunários, né, para próximos berços e para próximas luas. A lua é tão sensível que ela muda o nosso satélite natural mudou um pouquinho de posição, veio como um mar em tudo que é lado, né? Então, assim, é tão potente um lunário que nem mesmo a gente possa imaginar se um asteroide nos invadir. A Lua todo dia faz isso, né? Eu acho que esse destruir, eu estou tentando trazer aqui, não sei se de forma tão clara, mas emocionada, que é esse resgatar mesmo essa resistência, né, de não ser a Lua, de não ser o asteroide, né, mas de se sentir habitado por eles, né, nessa ancestralidade, nessa construção que a gente nem sabe para que tempo que vai ter. A gente não sabe que tempo que vai ter, né? Sim. Não. Pode terminar, até que eu tô. Não assim. Cara, vem um trem aqui, estoura a gente, né? E esse estourar, por isso que acho que traz essa resistência diária. É agora, né? É agora que a gente precisa olhar para esses órfãos da terra, os filhos de Deus, os heróis do maravilhoso, porque é a maravilha de todo santo dia também. Isso dá uma força imensa, como quando eu fui lá no Tuca e vi pela primeira vez um artista, né, brincando, né, de falar do seu lunário. Sabe que se a gente pudesse olhar o que a gente está protegendo, né? Por que esse heróico é importante, né? O que é importante, afinal, né? Não são perguntas a esmo. O que é importante defender? E não estou falando para o Felipe ou para a Carol, eu estou falando para o conjunto de tudo que vive. Agora, se a gente olha para a Lua como uma intersecção, que eu acho importante ver o que nos une, porque se a gente não encontra pontos de intersecção, a gente provavelmente vai se apartar. E aí a gente está vivendo uma experiência no Brasil, neste momento, uma experiência que mostra para onde pode ir esses apartamentos. Não à toa, se a gente lembrar de um apartheid tão brutal e feio que aconteceu na África do Sul e que existe no Brasil desde a sua Constituição, a Lua foi vista pelos nossos irmãos e irmãs humanos ao longo de todos os tempos. Ou seja, é a mesma Lua que as pessoas olharam há 10 mil anos, a gente está olhando hoje. Então, ou seja, isso tem a ver com a mitologia também, que é a linguagem universal ao longo dos tempos. É aquilo que, de alguma forma, dialoga com a condição humana ao longo dos tempos. Por isso as mensagens mitológicas, elas são atemporais. Elas tratam dos desejos, das angústias, dos medos, das vontades, das celebrações humanas. Então, Carol, nesse sentido, eu fico me perguntando qual é o nosso lugar nisso. Porque ele fala aqui da minha cartilha primeira. E como minha cartilha primeira, tem uma questão de ser a primeira cartilha, no sentido de uma ordem numeral, mas, acima de tudo, eu entendo isso como a minha cartilha primeira. É o meu princípio. São os meus princípios. E o trabalho que a gente busca fazer no cotidiano, a partir da gente primeiro, e aí eu no canto, você nos seus encontros com tanta gente por aí,
como a gente consegue encontrar as nossas luas, as nossas intersecções, dentro das nossas cartilhas, que têm peculiaridades porque somos ímpares, mas dentro dessas cartilhas, quais são aqueles... O que nos tece e entretece como gentes? E como gentes que cuidam das outras coisas que vivem. Então, quais são esses pontos essenciais? Seriam os nossos pontos cardeais, assim. E aí a gente está falando da ética, né? Cartilha essencial para aprimorar a convivência e proteger o que vive, né, Carol? Eu ando pensando muito nisso, e isso se dá por onde eu ando, não é aqui só. É por onde eu passo, se eu intoxico mais ou nutro mais, né? E nada mais é do que essa ética, né? É construir todo santo dia essa cultura do bem viver de forma coletiva, né? Porque sozinho não tem essa construção. Aí você gera esses mitos, né, que se dizem aí, né? Mas porque não é, porque aí não é um interesse coletivo e não existe um diálogo com a Lua, né? Eu lembro que quando eu era criança, acho que a gente pode talvez também tá fechando, mas eu lembro quando era criança, eu muito negligenciada em alguns acessos de direitos, porque também quem cuidava de mim tinha negligência de acesso de direitos também, de ser reconhecido como sujeito de direitos, né? E isso é uma coisa que tem pouco se olhado na história da humanidade, né? As histórias não são contadas por aqueles que não eram considerados sujeitos, por aqueles que não eram considerados sujeitos de direitos, né? Mas eu me lembro de uma história que a minha prima da minha avó contou, que é a história da lua, da criança mimada que queria a lua para si. E aí um dia o bobo da corte, eu adoro os bobos da corte, né, ele chega, o mesmo que falou, o rei está nu, né, vira e fala, olha, você vai, quando a lua estiver cheia, você vai lá e põe o teu polegar, né, de encontro com a lua, né, e fecha o olho, você vai ver que a lua vai ter inteirinha. Né? Ela fez, não viu nada. Aí ela pintou uma lua na unha dela. Né? Só que o problema era o seguinte, se a lua estava na unha dela, se o lunário era só dela, como é que essa lua ia se perpetuar para os outros dentro dessas histórias? A própria criança explicou. É que nem dente de leite. Quando a gente amadurece, o dente cai. Né? E ele cai para deixar os outros nascerem. A lua é a mesma, e aí se darteando, tá certo? A lua é a mesma, mas nunca é a mesma, porque ela vai amadurecendo as nossas marés, as nossas... Né? Então, e quando isso é coletivo, faz muito mais sentido, né? Sim. Vem em maré. Ah, não, sim. Eu acho que eu entendo o ponto que você coloca de que a intersecção não é uma coisa que tira a individualidade da observação, mas é o que nos faz olhar para uma coisa que outros também estão olhando. É claro que a gente extrai disso e é afetado por isso de formas distintas. Agora, como a gente pode encontrar cada vez mais caminhos, e eu, sem pudor mesmo, de resistência, até para que a gente, nesse trecho aqui, que é o penúltimo parágrafo, que é tão bonito, que é um chamamento aqui, que ele diz assim, que meu lunário é a memória de um país que vai passando diante dos nossos olhos, rindo, mexendo, cantando, mestiço latino, caboclo nativo, é velho, é criança, morreu e está vivo, presente, mas até quando? Parece até uma profecia que foi feita. Porque, no sentido de que, tá bom, o nosso... porque o nosso país é mestiço, ele é latino, ele é caboclo e é nativo. Mas se a gente descuida da resistência, essas características essenciais
são perseguidas e massacradas. Já são, desde sempre. E quando a resistência vai se organizando, vai se criando uma antirresistência para desorganizar a melhoria da proteção dos vulneráveis. É um pouco confuso o que eu falei, até mesmo para mim, mas eu entendi o que eu falei. Não sei você, mas assim, parece que a gente foi nas últimas 3 décadas melhorando a articulação para proteger melhor, garantindo direitos. Não à toa surgem Constituição Cidadã, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor e que tais, tanta coisa que a gente foi criando, e conforme a gente foi criando e foi fortalecendo, veio um efeito anti-resistência para tentar desmanchar, e a gente está vivendo isso agora, um desmanche institucional, um deboche dos órgãos de proteção e de memória, porque memória precisa ser protegida, senão ela é desfeita. E não demora muito, né, Carol? Não demora. Olha, infelizmente, o que acaba trazendo é morte. Uhum. É morte de um monte de coisa. Fundo, é morte, é Mas assim, e é morte, e carregamos isso também como matadores, né? De gente mimada que acha que a lua é sua. Né? Olha, a frase da semana é: você pare de ser um mimado. Um ignóbil falando para um outro imbecil que era mimado. Então, brigaram entre eles, assim como está acontecendo hoje. Só quero dizer a data, dia 18/6, sexta-feira, na Comissão Parlamentar de Incrédito da Covid. Que ninguém está escutando esses idiotas, porque você não vai escutar a gente que ainda acredita em terra plana, né? Enquanto tem gente morrendo. Então, assim, agora eu vejo isso, assim, eu até dei nomes aos bois, até porque isso é um acordo que a gente tem aqui também, né? De não termos esses pudores, porque não dá para ter mais pudor, sabe, Felipe? Não dá. Esse lunário perpétuo, ele precisa ter, ele tem nomes de gente que mata e de gente que não só sobrevive, mas que luta pela vida. Carol, se me permite falar, desculpa te interromper, mas te devolvo, mas só para registrar uma coisa também, antes que eu me esqueça. Eu sei de quem você está falando, assino embaixo 1000 vezes, e acrescento um anexo nessa minha consternação de pensar que outras pessoas que eu posso chamar de mimadas também, não mimadas como o filho do presidente, que foi o alvo dessa crítica que o ex-governador do Rio fez. Agora, eu acho que a gente tem que parar com mimos também no campo progressista. E entender que a gente temos muitos desafios, temos muitas matizes, mas tem algo que é o alvo a ser combatido. E quem não se juntar para combater isso, tornar-se-á cúmplice na história. Sim. Cúmplice. É o que eu digo quando, assim, nós... Muitas vezes também, sabe? Eu estou colocando essa questão. Ontem eu ouvi o Lula falando numa entrevista, e olha, eu falando do Lula, porque ele é uma representação histórica hoje, né? Até porque eu gosto muito mais de Boulos. Mas, enfim, eu estava vendo ele falando. E assim, eu não estou trazendo a questão política partidária aqui, mas ele falou o seguinte: um jornalista lá acho que foi no Rio Grande do Norte, perguntou para ele, qual que é a sua autocrítica? Eu falei, se eu tiver que fazer autocrítica comigo, eu tiro todo o poder dos meus adversários políticos, né, partidários, fazerem. Então, vocês que me façam as críticas para eu poder rebater. Eu vejo que essas nossas autocríticas dos pseudos progressistas fica uma coisa mimada também, sabe, Felipe? E assim, esquece que nós somos também todos cúmplices disso. Agora, a omissão diante de posições de pessoas e coletivos que têm a obrigação, inclusive muitos de forma estatutária, tá certo, de cumprir com a cultura do bem viver, ela é punível. Ela é punível, né? Nós precisamos fortalecer a questão de que respostas são respostas coletivas, né? Mas posturas
principalmente de quem atua, né, com pseudo-progressismo. Eu, de verdade, acho que a questão do ordem e progresso, para mim, é complicado, porque tem uma origem meio mais conservadora que isso do que... Mas, enfim, de pensar esse futurecer, né, esse esperançar de sujeitos de direitos, né? Quando a gente fala desse lunário, quando o Antônio traz a questão dos mártires dos Palmares, né, do profeta dos Canudos, né, Antônio Conselheiro, né, quando ele traz essa história das vozes seculares, nós precisamos honrar essas vozes. Né? Os povos tradicionais têm isso e a gente precisa resgatar e aprender com eles. Né? Depois de termos tentado matar eles até hoje, não conseguimos. E não, olha, vamos resistir até o último de nós. E se tiver o último de nós, eu estou me colocando como parente, né? Porque eles se chamam de parente. Né? Eu já pedi permissão, pelo menos para alguns deles. E vamos ter que... Não podemos deixar de acreditar e de firmar que assim, a voz nossa é ser de peão dessa história. Né? Tem defesas homéricas aí, né? Do resguardo da dignidade de um monte de sujeito de direitos, né? Que, inclusive, que muitos do que tentam fazer essa defesa progressista são mimados, sim, mas porque fazem para si. Porque fazem para si. A única diferença é o seguinte, qual que é o benefício que você vai ter disso? Né? Melhorar a tua marca, né? Esses papos besta, né? Que agora já começa a ficar nervoso. Mas é isso. Isso não é lunário. Sim. A lua não veio para você só, para de ser mimado. É isso que eu ia colocar, mesmo... Carol. Diga, complete para eu completar minha parte. E assim, como aquela criança, o bobo da corte pergunta para ela, daí quando ela descobre, talvez ela cresça. Né? O descendente de leite precisa cair. Né? Para que a lua da maturidade, para que esse lunário perpétuo, que não é teu, ele está baseado em princípios que, inclusive, não são teus. Né? São da história da humanidade, que qualquer asteroidezinho pode matar a gente. Assim como o asteroidezinho, o vírus HN1, que a Covid nada mais é do que um coronavírus, né? Corona. Da família. Então, assim, para de ser besta, mimado. Para de ser besta. Para de ser besta é uma boa expressão. Até literalmente, né? Para de ser besta, né? A besta fera, né? A besta. 666. O número de motos que passaram pelo pedágio, 6661. Mas aí, Carol, nisso tem um exercício a ser feito, que é um exercício de contracultura. Nesse caso, de contra uma cultura do individualismo, que não à toa é trabalhada com tanta insistência nas últimas décadas também, do tipo, cuide da sua casa, cuide do seu emprego, ponto. O resto é o governo. Que caralho é o governo, porra? Então, assim, a nossa resistência é exatamente parar de ser mimado, de entender que a minha vida está constrita à minha casa, ao meu trampo, ao meu ofício. Porque isso é importante, mas é parcial. Até por uma questão de inteligência, de um bem-estar na dimensão privada, é fundamental. Não estou falando nem de ser um grande ser de solidariedade e empatia. Até pela inteligência é fundamental que o privado e o público dialoguem cada vez melhor. Mas, tirando essa parte que é a inteligência, indo para a parte da solidariedade, que é a alma da coisa, que acanhamento que é quando você quer passar pela vida de forma impune. Eu não me posiciono porque não sei o que lá, vai que eu perco alguma coisa, né? Como assim? Você está perdendo, meu irmão, todo mundo está perdendo, inclusive você está perdendo a vida, porque você vai perdê-la. A questão é o que você vai deixar com a vida vivida. Mas você reparou que quando você fala isso, você me permite até para a gente... Fica à vontade. A gente fica nervoso. Claro. Porque a gente tem, na verdade, e isso a Cora Coralina falava, se eu não me engano, não sei se é ela, Carolina de Jesus, ela falava assim, sabe o que dá mais nervoso?
é que a gente tem que amar essas pessoas. Eles atrapalham a nossa evolução. Porque é o seguinte, você falar para um sujeito, uma sujeita, né, que não se reconhece como sujeito e sujeita de direito, tá certo? Quando eu falo direito, eu falo uma coisa fundamental hoje para compreender o ser humano. Uhum. Ou significa, a sua dignidade ela não vem individual. Você não continua sendo Margaret Thatcher, né, que nada mais era do que um afresco, né, do progressismo individualista e da abolição do Estado, né, do coletivo. O coletivo não existe. Vai tomar banho na soda, vai buscar as Malvinas até hoje, né? Mas, assim, essa questão do diálogo do público e do privado, sendo um lunário, um livro, né, de séculos e séculos, é a construção de todo dia. Mas sabe o que é mais duro, meu amigo? E é isso que é todo santo dia, e por isso que a gente precisa de buscar esses heróis do maravilhoso para retomar nossa beleza, e aí talvez, se me permitindo, até trazendo isso como minha palavra final, é ver beleza aonde ninguém mais vê beleza. Uhum. Uhum. Porque são todos, não estou falando que eles são legais, bacanas e tudo, mas são esses os pequeninos. Muito bom. Fico com as suas palavras. É a suprema resistência e inspiração. Eu acho que essa é a sabedoria da beleza, e eu desejo que a gente tenha isso aqui, ó, para poder fazer isso. Opa. Porque sem isso a gente fraqueja. Né? Então, todas as saúdes. Exato, todas e todas. Muito obrigado pelo papo, Carol, foi ótimo. Saudade sempre de você. Cada dia que Simbora conversar. Cada dia que passa é um dia a menos para essa distância terminar. Oxalá. Oxalá. Para todos. Beijo. Todas as distâncias. Vamos ficar juntinhos. Obrigada, querido. Obrigado você. Até mais, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.